A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Conectados com Cristo, um programa da Igreja City K United. Essa é a hora de você dar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever para que muitas vidas sejam abençoadas. Mas antes, o aviso. Temos um aviso, diretoria. Na próxima semana, se Deus quiser, o programa Conectados com Cristo entrará em um novo horário. O horário de 6 p.m. 6 horas p.m. Aqui no horário de Massachusetts. No Brasil será 8 horas da noite. Então, coloca na sua agenda o programa Conectados com Cristo, que hoje começou 8 horas, 8h30 p.m. Na próxima semana começará às 6 horas, às 6 p.m., horário de Massachusetts. Horário de Brasil será às 8 horas da noite. Divulga, abençoa vidas, para que muitas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Semana passada nós adentramos um assunto que nós iremos trabalhar durante essas quintas-feiras, sobre o encontro do Senhor Jesus Cristo com um grupo, com cegos, os dois cegos. Um deles era conhecido como Bartimeu. Eles tiveram um encontro com o Senhor. E semana passada nós aprendemos como aqueles que eram cegos conseguiram ver. Hoje nós iremos aprender sobre o tema que diz: clamar é a ação de quem crê. Clamar é a ação de quem crê. Vamos ler a palavra do Senhor no texto base, que será o texto de todas as quintas-feiras, até nós esmiuçarmos um pouquinho mais esse texto e tirarmos dele muitos ensinamentos proveitosos para a nossa vida cristã, quer seja jovem, adolescentes, homens e mulheres, independente da classe de idade. O evangelho é aplicado a todos. O evangelho é aplicado a todos. Versículo de número 30 é o versículo que nós iremos ler. O texto se baseia do versículo 29 ao 34 do Evangelho de Mateus, capítulo de número 20, versículo 29 ao 34. Hoje nós iremos ler novamente o versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Vamos orar? Pai, comunica a tua verdade aos nossos corações e fala conosco através do santo livro. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Clamar é a ação de quem crê. Esse é o tema que nós iremos abordar na nossa devocional de hoje à noite. Semana passada nós observamos que estes cegos conseguiram ver Jesus. Eles viram Jesus Cristo, claro que não fisicamente, porque eles eram cegos, mas eles conseguiram ver Jesus numa perspectiva espiritual. Quando eu quero afirmar esse ponto, é porque antes, como foi falado, e só recapitulando, eles ouviram que Jesus passava por ali. Eles ouviram que o homem da Galileia, Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que estava curando, aquele que estava perdoando pecados, aquele que estava ressuscitando mortos, fazendo maravilhas, estava passando por ali. A Bíblia fala que eles, os cegos, não vendo, mas ouviram que Jesus passava por ali. E a reação desse anúncio, dessa anunciação, dessa proclamação, ou dessa, entre aspas, pregação, fez com que esses cegos ativassem em seus corações, através do poder da palavra de Deus, do poder do nome de Jesus, eles começam a clamar, eles começam a suplicar, eles começam a implorar. E a palavra clamor aqui, ou clamar, ela significa gritar em alta voz, pedir socorro, chamar a atenção de alguém em prol de si, por alguma circunstância adversa, ou dor, sofrimento, ou angústia. Mas o interessante é que esta palavra, este nome poderoso de Cristo Jesus, ativou nos corações daqueles cegos o desejo de clamarem por Cristo.
Então, qual foi a reação deles ouvirem esse testemunho, de ouvirem a palavra, de ouvirem que Jesus passava por ali? Eles começaram a clamar. Então é baseado nesse ponto que nós iremos trabalhar hoje, que clamar é a ação de quem crê. Eles clamaram porque eles creram. Porque nós sabemos que o homem e a mulher estão mortos em ofensas e pecados. Não há natureza, não há inclinação, não há desejo pelas coisas de Deus em nós, antes de Cristo, antes do poder do Evangelho regenerar os nossos corações para que clamemos ao Senhor. Mas nesse momento, a palavra, o nome de Jesus é precioso, irmãos. Ah, quem dera que todo cristão tivesse em sua boca, por milhares e milhares de vezes pronunciasse, em um tom de proclamação, um tom de agradecimento, um tom de abençoar vidas, o precioso nome de Jesus Cristo. Muitas coisas e muitas maravilhas nós assistiríamos, veríamos, se colocássemos Jesus Cristo na ponta da nossa língua, expressando aquilo que está dentro dos nossos corações. Cristo Jesus, o Senhor da glória. Eles ouviram. Então, eles se reconheceram que eram necessitados e que estavam totalmente dependentes. Um cego, ele é totalmente dependente, ainda que tenhamos vários caminhos hoje, no tempo que vivemos, facilitando o caminho, a caminhada, os obstáculos tirados do meio. Ainda assim, é uma vida bem difícil, bem complicada. Ainda mais naquela época que não tinha nenhum padrão socialmente falando de boas estradas, boas calçadas, ruas, qualquer utensílio que pudesse auxiliar aqueles cegos. Não, eles eram cegos e estavam à margem, longe, mas eles reconheceram que eram necessitados, reconheceram que eram dependentes de Deus, de Cristo, por isso que eles clamaram. O clamor sempre será gerado nos corações daqueles que reconhecem que são miseráveis, pecadores e dependentes da misericórdia de Deus. Só clama aquele que reconhece a sua total indignidade, que reconhece a sua dependência de Deus, que reconhece que precisa do Senhor. E é interessante que esse clamor, ele foi gerado a partir do momento, esta inclinação para clamar, ela se iniciou, ela gerou quando eles ouviram falar de Cristo, quando eles ouviram falar de Jesus. Há um texto na Sagrada Escritura que eu quero ler, está em Romanos capítulo de número 10, versículo de número 17. Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E assim a fé vem pela pregação. O que gera a vida é o Evangelho. A fé, o desejo, a inclinação, ela veio depois que eles ouviram falar do precioso nome de Jesus. Por isso, eu tenho tentado incentivar você a abrir essa sua boquinha santa, essa sua boquinha, e falar de Cristo, falar de Jesus Cristo. Nós falamos de A, falamos de B, falamos de política, falamos de governadores, falamos do Big Brother, até que na América a gente fala do Big Brother. Falamos de tudo, mas quando tratamos do nome do Senhor Jesus, nos calamos. Não temos o mesmo ímpeto, a mesma coragem, a mesma ousadia que temos para falar de vários assuntos, mas parece que quando falamos ou quando queremos falar do nome de Jesus, nós travamos. Por que será? Por quê? Usemos, pois, os nossos lábios, a nossa língua, a nossa boca, a nossa vida para falar de Cristo Jesus, porque há tantos necessitados, há tantos cegos espirituais nessas ruas da vida, à margem da sociedade espiritual, e muitas vezes nós, como cristãos, estamos calados diante daqueles que precisam ouvir a pregação do Evangelho, porque ele só irá gerar, a fé será gerada nos corações deles se a palavra for pregada. Porque como disse o texto que eu li, que a pregação gera fé. A palavra de Deus ela é poderosa para gerar vida, é por isso que está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. O nome de Jesus, a palavra de Deus gera vida, irmãos. Nós precisamos acreditar e viver essa verdade.
Eles clamaram porque eles ouviram falar de Jesus, ainda que não tenha sido uma pregação, em um culto, em uma reunião, aquela perspectiva toda, microfone, caixa de som, fundo musical, teclado, não. Eles ouviram falar, sabe por quê? Porque independentemente se é fora ou dentro dos templos, mas quando o nome de Jesus é pregado, milagres acontecem. E o maior de todos os milagres é um homem morto em ofensas e pecados clamar o nome daquele que é o único Senhor e Salvador e poderoso para perdoar e salvar vidas, Jesus Cristo. Portanto, preguemos, anunciemos para aquele que de fato é necessitado, aquele que de fato é dependente de Deus, possa clamar. E esse clamor seja a ação daquele que crê. Bartimeu, os cegos, no caso um é Bartimeu, segundo o Evangelho de Marcos, eles só clamaram porque creram. O clamar é a ação de quem crê. Você pode falar, eu creio, pastor. Você não crê, não. Porque se você cresce, você clamaria. Você buscaria. Você se inclinaria às coisas de Deus. Você seria mais ávido, mais apaixonado pelas coisas de Deus, mais inclinado pelas coisas do Senhor, porque quando de fato somos necessitados, quando de fato cremos no Evangelho, algo é acionado, algo é o trigger, aciona no coração, na mente, na alma, no corpo, esse desejo por Deus, essa vontade por Deus. Eu quero um encontro com Ele. Eu não vejo humanamente, mas eu o vejo pela fé. Veja Cristo pela fé. E prego o Evangelho para que essas pessoas possam clamar. Porque de fato o clamar é a ação de quem crê. Se você crê, clame. Está necessitado? Está passando por alguma luta, alguma dificuldade, tentações, dificuldade para servir a Deus, porque você vê tanta tentação, pastor. Pastor, não aguenta, é muita tentação, é muitos desejos da carne, o que é que eu faço? Eu olho para o computador, é tentação, olho para o celular, é tentação, para onde eu olho é tentação. Na verdade é porque você olha para tudo isso, mas você não olha para a Bíblia. Olhe para a Escritura Sagrada, tire os seus olhos dessas coisas que alimentam a tentação, que alimentam a inclinação do pecado, e fixe os seus olhos nas coisas de Deus, no Evangelho, na Palavra. Quanto mais você se alimenta de Cristo e da Palavra, mais você será fortalecido para clamar, mais você será fortalecido a se inclinar e a buscar a Deus, porque de fato você vai ser convencido pelo poder da Palavra, e a Palavra gerando fé nos seus corações, no seu coração, no meu coração. A minha ação será de clamar, porque eu creio. Eu creio. Aqueles cegos creram. Você crê? Você crê? Eu quero saber se você crê em Cristo Jesus. A segunda realidade que o texto nos ensina é que eles clamaram dentro dessa realidade, e clamor é um caminho que nós como crentes cristãos precisamos caminhar. Olha só o que o texto fala em Jeremias 33, versículo 3. 33, 3. Tem gente que gosta demais desse versículo, viu? Invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Na versão corrigida fala, clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Nesse contexto, Jeremias, o profeta, manda a carta para os exilados na Babilônia, incentivando-os a buscarem o Senhor, a clamarem pelo Senhor, em meio às tempestades, às lutas da vida que eles estavam vivendo. Um grupo foi levado e o outro grupo estava indo para o cativeiro babilônico. São cartas aos exilados. E nesse turbilhão de aflições, o Senhor convoca o seu povo a clamar. Mas só clama, só aciona esse desejo, essa paixão de buscar a Deus quem crê. Bartimeu, junto com seu companheiro, os cegos, creram. Quando eles creram, eles clamaram ao Senhor.
Não podemos divorciar aquilo que cremos e daquilo que agimos, ou como efetivamos aquilo que cremos. Porque hoje nós vivemos a teorização da fé, da palavra, do evangelho. Nós sabemos na ponta da língua, destrinchamos assuntos teologicamente, mas quando precisamos colocá-los em prática, acionar a fé, clamar porque cremos, nós somos reprovados. Sabe por quê? Porque ainda não consideramos a nós mesmos como necessitados e dependentes da misericórdia de Deus. Aqueles 2 cegos, eles clamaram porque eles reconheceram a sua total dependência e a vida miserável, longe de Deus, porque estavam em pecados, estavam recebendo em seus corpos, em suas vidas, a consequência dos pecados, porque o salário do pecado é a morte. Porque todo mal que vivenciamos nessa vida tem a sua raiz no pecado. E somente Ele, Cristo, pode libertar e purificar o seu povo de uma vez por todas. Guarde isso no coração. Guarde essa verdade que clamar é a ação de quem crê. Se você não clama é porque você não crê. Mas se você crê, você vai clamar. Não só nas horas difíceis da vida, mas todos os dias. Porque tê-lo próximo a você é um dos grandes privilégios que qualquer ser humano pode ter na Terra. Ter Jesus perto é um dos maiores benefícios que o Senhor pode nos conceder, essa convicção e essa certeza que Ele está próximo a nós. E olha só, o texto fala, passavam, clamaram, Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Se compadece. Tem compaixão, olha a nossa miséria, olha a nossa situação, olha quem somos, olha o que temos, na verdade não temos nada. Olha todo o nosso ser, Jesus, tem compaixão de nós. Mas faz tempo que não escuta um crente orar assim, né? Tem compaixão de nós. Faz um tempo, hein? É hora de voltarmos a orar como esses homens oraram. Tem compaixão de nós, Senhor, tenha piedade de nós. Irmãos, que Deus nos ajude a orarmos corretamente, a orarmos ao Senhor e dizer, Senhor, tem compaixão de nós. Mas olha só, o texto não para. Versículo 31. Aconteceu algo. Ouviram a palavra, começaram a clamar, percebendo isso, o texto fala, se eles clamaram é porque eles creram. Mas no caminho de quem crê, tem vários obstáculos. No caminho de quem clama, há vários obstáculos. E quais são esses obstáculos, pastor Jeff? Semana que vem eu vou falar para você, tá bom? Então, não se esqueça da novidade. O programa Conectados com Cristo, a partir da próxima semana, começará às 6 p.m., horário de Massachusetts, e 8 horas, horário do Brasil, tá bom? Na próxima semana nós iremos aprender quais são os obstáculos daquele que clama, daquele que busca o Senhor. Porque há obstáculos, e muitos, mas aquele que perseverar até o fim dessa palavra será salvo. Pai, muito obrigado por esse momento tão gostoso, tão abençoador. Senhor, ensina-nos a verdade, que de fato clamar é a ação de quem crê. Ó Deus, em nome de Jesus, gere em nossos corações fé, para que amemos o Senhor, para que tenhamos o Senhor como o único foco da nossa vida e focalizemos no Senhor. Para que possamos agir, Senhor, em direção a Ti, como resultado da ação do Senhor em nossos corações pela palavra e pelo Teu nome poderoso. Ó Deus, opera isso em nós e ajuda-nos a sermos mais parecidos com o Senhor. E nos abençoe e nos guarde, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima semana, 6 p.m., horário de Massachusetts, 8 horas, horário do Brasil. Tá bom? Deus em Cristo vos abençoe. Não se esqueçam dessa verdade. Todos aqueles que estiverem conectados com Cristo Jesus viverão eternamente. Que Deus em Cristo vos abençoe. Tchau!